Nicolas Ferreira é hoje um dos maiores fenômenos de engajamento da direita brasileira. E isso, por si só, já diz muito sobre o tipo de política que estamos construindo e consumindo. Ele não representa um projeto de país, ele representa um algoritmo. Nicolas não construiu um mandato, construiu um personagem. Ele fala para jovens, para adultos, para idosos, para quem odeia a esquerda, para quem quer brigar e para quem quer dopamina. Mas quando você tenta ir além do grito, além do meme, além do corte viral, não encontra nada. A pergunta é qual é o plano do Nicolas para a saúde, para a educação, para a segurança, para a produtividade do Brasil? Simplesmente silêncio. Sabe por quê? Porque essas perguntas não dão like, não viralizam, não inflamam. O que viraliza é o inimigo imaginário, é o nós contra eles, é o teatro do caos. E sim, eu não estou defendendo a esquerda. Eu acho a esquerda hipócrita, autoritária, contraditória, conveniente com ditaduras, mas isso não transforma o Nicolas Ferreira em uma solução automática. E aqui eu entendo as ferramentas que ele usa. Porque o Nicolas Ferreira entendeu o tempo que ele vive. A política moderna não precisa se entregar a nada. Basta parecer indignado, revoltado ou apontando alguma hipocrisia da esquerda. Aqui Nicolas não governa, Nicolas encena. Ele é a versão perfeita da política dos ricos. 15 segundos de raiva, 30 segundos de indignação e 0 segundos de proposta. E quando se trata dos maiores problemas do Brasil, maiores escândalos do país, quando bilhões estão em jogo, quando há suspeitas graves envolvendo um certo banco ou membros de uma certa denominação, quando o poder político e interesses cruzados aparecem. Cadê o deputado do fundo preto? Cadê o deputado indignado apontando a hipocrisia? Cadê o deputado que se diz contra a tirania do STF, mas que até agora sobre o Banco Master não mostrou quase nenhuma indignação? Será que esse mesmo político das redes, no momento em que existem manifestações programadas em frente a um banco, será que ele vai mobilizar a sua base para ir em frente ao banco, para protestar? Será que ele vai gravar algum vídeo indignado, com fúria? Simplesmente, Nicolas Ferreira decidiu se silenciar. Será que é coincidência? Ou será que o combate dele só existe quando dá engajamento? E nesse momento, o Nicolas Ferreira, infelizmente a direita brasileira, é tomada por oportunistas e produziu gente desse nível, desse naipe aí. Gente que faz política para as redes sociais. Gente que faz política na base do teatro. Gente que faz política na base daquilo que não existe, que a gente vive numa época de inteligência artificial, daquilo que não é real, aquilo que não muda a vida das pessoas. Nicolas mobilizou a sua base para sair de um determinado local, não me falha a memória, de Minas Gerais até Brasília. Aí a pergunta que fica: qual o propósito dessa marcha? Essa marcha vai causar incômodo nos ministros do STF, você acha? Essa marcha é para lutar pelos direitos daqueles que foram lesados por um grande banco? Ou será que isso não dá like? Ou será que isso não dá engajamento? Enquanto um certo grupo, que é chamado de esquerda, que é o MBL, mobilizou a sua base, seus porta-vozes, e vão mobilizar hoje uma manifestação em frente ao Banco Master, o Nicolas Ferreira, que é o político da direita, que é o conservador, que luta por aquilo que é contra o sistema, até agora mobilizou a sua base para uma marcha inócua, uma marcha que não vai produzir resultado nenhum, uma marcha genérica, para sair de um ponto A até um ponto B, não para mudar o Brasil, mas para falar sobre si, sobre as suas personalidades, sobre o seu engajamento. Aí a gente olha para o Brasil e vê o tipo de país que a gente constrói. Porque é esse tipo de gente que não apresenta projeto de lei, que não muda a nossa realidade, que não vive produzindo nada de relevante para a sociedade. Onde está o Nicolas Ferreira no caso do Banco Master? Ou o Brasil tem que ser sobre as questões do Nicolas ou sobre as questões da direita ou de um líder. Enquanto isso, a gente está colocando para debaixo do tapete um dos maiores escândalos da nossa história recente. Enquanto o Nicolas promove marchas teatrais, performances vazias, peregrinações que não mudam absolutamente nada, que não enfrentam poder, não pressionam as instituições, não gera consequências, só geram cliques. É só uma marcha irrelevante. E o mais grave é que o Nicolas não só ocupa a política, ele coloniza até espaços que é considerado sagrado. Transforma a igreja em base eleitoral, transforma o público em palanque, transforma Cristo em ferramenta de engajamento. E aqui isso não é conservadorismo, isso é marketing. O Nicolas Ferreira está diante
daqueles que podem lhe dar algum benefício. Cara, o Nicolas Ferreira já apoiou o Marçal. O Nicolas Ferreira já falou da Virgínia. O Nicolas Ferreira já esteve ao lado do Neymar. O Nicolas Ferreira já esteve ao lado do Gustavo Lima. Note, existe um padrão. Não é algo exceção. É uma regra. Enquanto isso, o nosso país continua afundado. A produtividade despencando. Problemas reais se acumulando. E Nicolas Ferreira segue surfando essa guerra cultural como se isso governar. Porque ele não é o líder. Ele não compra as brigas certas. Ele é um produto. Não entrega trabalho, só entrega ruído. Não constrói futuro, constrói clique. E essa é a política. Iraci. E o Nicolas Ferreira escolheu seu palhaço principal. Agora a pergunta que fica pra você. E aqui não é um ataque gratuito ao Nico. É o tipo de figura. Felizmente, é uma das maiores influências do Brasil. Você quer ser governado por memes ou por pessoas que entregam trabalho de verdade? Você quer menos teatro e mais resultado? Comece a cobrar. Porque o Brasil não precisa de influências externas, sadistas. Pessoas vivem além do mundo. Se você gostou desse vídeo, se não gostou, dá o dislike. Se gostou, dá o like. Comenta e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.